Boa noite a todos que nos assistem. Meu nome é Davi Valucas e estamos começando o segundo sarau litero-musical do International Net Weaving Club através do seu núcleo monárquico e cultural por mim dirigido. Temos ao vivo aqui conosco o Menderson Clayton e o Tony Nascimento, que é o fundador do International Net Weaving Club, o INC. Então, antes de iniciarmos o nosso evento, quero pedir para o Tony Nascimento, o nosso barão de nascimento da Casa Moser, dar algumas breves palavras para o nosso público que vai assistir essa gravação e falar um pouquinho, brevemente, sobre o INC, sobre como foi idealizado, para que nós possamos dar continuidade. A palavra é sua, Tony. Muito obrigado, obrigado, comendador Davi Valucas, Dom Menderson Clayton. Sejam muito bem-vindos em nosso sarau. Essa é uma iniciativa cultural do INC, International Net Weaving Club, e o objetivo desse evento é nos fortalecermos culturalmente, né? Conhecer mais as nossas raízes, os nossos talentos, né? E poder prestigiar esses nomes, grandes nomes da arte e da cultura brasileira e portuguesa também, né? E o INC, ele nasceu lá na pandemia com o objetivo dos empreendedores e empresários se ajudarem, né, nas suas necessidades para que eles pudessem sair é, da situação é, da situação de escassez, né, que estava naquele momento, né, e na situação vulnerável, né, que cada um de nós empreendedores estava. E hoje ele já atinge aí, já tem empreendedores em mais de 20 países, né, e nós continuamos ajudando uns aos outros a fazer negócios, a aprender uns com os outros, né, e esse é o objetivo do NetWeave, né, é ser presença na vida do outro. E a gente também pode fazer negócio juntos. Então, eu quero agradecer a participação de vocês aqui, e com a palavra o comentador da Viva Lucas. Obrigado, Tony, pela sua abertura do nosso evento. E hoje nós vamos homenagear dois grandes nomes da cultura brasileira, um da música e um da poesia. Na música, nós vamos homenagear Alberto Nepomuceno, que é chamado de pai do nacionalismo na música erudita brasileira, e na poesia vamos homenagear Antônio de Castro Alves, que é o poeta abolicionista, né? Chamado de poeta da abolição. Escreveu um grande clássico da literatura brasileira, Navio Negreiro, com uma forte crítica ao sistema escravagista, e é até hoje lembrado como o poeta da abolição. Então, falando um pouquinho sobre Castro Alves, Antônio Castro Alves nasceu em Muritiba, na Bahia, no dia 14 de março de 1847 e faleceu em Salvador, capital baiana, no dia 6 de julho de 1871. Ele é um dos mais importantes poetas do século XIX, da literatura luso-brasileira, como bem disse o Tony. A nossa intenção aqui é homenagear poetas brasileiros e portugueses, artistas em geral, brasileiros e portugueses. Por isso podemos falar seguramente em literatura luso-brasileira e em cultura luso-brasileira também. Ele foi conhecido como um poeta abolicionista, como eu já falei, e ele foi criado também na cidade de Cachoeira, na Bahia. Ele nasceu em Muritiba, mas foi criado numa fazenda chamada Cachoeira, no interior da Bahia. O percurso de estudos dele se iniciou em Salvador, ou seja, a sua educação foi toda feita em Salvador, e posteriormente ele foi para Recife, e por último esteve em São Paulo, onde frequentou a faculdade de Direito, porém não concluiu a faculdade. Na época do século XIX, os principais nomes da literatura romântica, eles estudavam direito na faculdade
de Direito de São Paulo, a faculdade chamada Largo São Francisco, que hoje é parte da USP, Universidade de São Paulo. Era muito comum os grandes barões do café, os grandes latifundiários nordestinos mandarem seus filhos para estudarem direito em São Paulo. E muitos deles acabavam tornando poetas, músicos, artistas em geral, o que fez com que a maior parte dos poetas românticos tivessem origem aí na faculdade de Direito, né? Durante a permanência dele em Recife, ele teve uma ardente relação com uma atriz portuguesa chamada Eugênia Câmara. E ele teve em algumas ocasiões ele escreveu alguns poemas em homenagem a essa esse grande amor da vida dele, essa portuguesa Eugênia Câmara. Mas, como eu já disse, o grande destaque da obra de Castro Alves são os poemas abolicionistas. Ele escreveu, por exemplo, um poema chamado Os Escravos, e posteriormente escreveu um grande poema, que é uma obra considerada uma obra épica, né, de poesia épica, composta por centenas de estrofes e chamada Navio Negreiro, né? Na cidade do Rio de Janeiro, ele se encontrou com diversas personalidades, como o José de Alencar, que além de escritor foi também deputado no Império Brasileiro, Francisco Otaviano e o próprio Machado de Assis, que é o nosso maior nome da literatura brasileira. Em São Paulo, ele teve amizade também com Rui Barbosa, que foi um grande personagem da política brasileira, tanto no final do Império como no início da República. Joaquim Nabuco, que também, além de ser um grande abolicionista, também foi deputado na época do Império, com Afonso Pena, que posteriormente viria a se tornar presidente na Primeira República, e com Bias Fortes. Ele faleceu no dia 6 de julho de 1871, aos 24 anos de idade, vítima da tuberculose. Então, agora eu vou ler aqui um trecho do poema Navio Negreiro. Só terminando de abrir aqui o arquivo. Antes de ler o poema, quero só salientar que nesse mês, no dia 13 de maio agora, daqui 11 dias, celebramos a Lei Áurea, né? A famosa Lei Áurea, que libertou os escravos no Brasil, lei que foi assinada pela Princesa Isabel. Então, nesse mês, nada mais justo que homenagear o poeta abolicionista Castro Alves. Então, vamos ler aqui o comecinho do Navio Negreiro, Tragédia no Mar. Estamos em pleno mar, doudo no espaço brinca o luar, dourada borboleta. E as vagas após ele correm, cansam, como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar. Do firmamento os astros saltam, como espumas de ouro. O mar em troca acende as ardentias, constelações do líquido tesouro. Estamos em pleno mar, abrindo as velas, ao quente arfar das virações marinhas. Veleiro brigue, corre a flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. Donde vem? Onde vai? Das naus errantes, quem sabe o rumo se é tão grande o espaço? Neste Saara, os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Bem feliz quem ali pode, nesta hora, sentir deste painel a majestade,
embaixo o mar ensina o firmamento, e no mar e no céu a imensidade. Ó, que doce harmonia, traz-me a brisa, que música suave ao longe soa. Meu Deus, como é sublime um canto ardente, pelas vagas sem fim boiando à toa. Homens do mar, ó rudes marinheiros, tostados pelo sol dos quatro mundos, crianças que a procela acalentara, no berço destes pélagos profundos. Esperai, esperai, deixai que eu beba esta selvagem livre poesia. Orquestra é o mar que ruge pela proa e o vento que nas cordas assobia. Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pávido poeta? Oh, quem me dera acompanhar-te a esteira que semelha no mar, doido cometa, albatroz, albatroz, águia do oceano, tu que dormes das nuvens entre as gasas, sacode as penas, leviatã do espaço, albatroz, albatroz, dá-me estas asas. Castro Alves. Então essa é a primeira parte do primeiro poema, vamos dizer assim, do Navio Negreiro. Aqui ele continua na segunda parte, terceira parte e por aí vai. Posteriormente ele tem vários outros poemas e formando aí uma grande quantidade de estrofes e versos belíssimos feitos ah, em como crítica ao desumano sistema escravagista que vigorou no Brasil por 3 séculos e meio. Bom, antes de partirmos para o nosso segundo homenageado da noite, Alberto Nepomuceno, eu quero trazer aqui o Menderson Clayton, que participa conosco do nosso núcleo monárquico cultural do INC. Quero que ele primeiro se apresente, fale um pouco sobre o trabalho dele, para que o público conheça, e posteriormente ele vai trazer aqui também a declamação de um cordel, que é um poema, um estilo típico nordestino de poesia. Seja bem-vindo, Menderson, a palavra é toda sua. Então, né, eu sou de Palmares, Pernambuco, né? É uma cidade do interior lá de Pernambuco, né? 2 horas de Recife, né? Comecei a escrever cordel aos 17 anos, né? Eu ainda não tenho um cordel físico, né? Mas sempre eu faço vídeos e coloco lá na minha rede social, né? Lá no Instagram, né? @Menderson Clayton, né? E, e tenho esse trabalho, né, com as pessoas que assistem, às vezes levo esse cordel para declamar em alguns cantos também, né? Já declamei em grupos de amigos, né? E agora eu estou em busca, né, de fazer o meu primeiro livro, né? E assim poder expandir mais o meu trabalho, né? Bacana, Menderson. Então, sigam lá Menderson Clayton, Clayton com A e Y, né? Clayton Y. É, Vale a pena seguir o Instagram do Menderson, eu já sigo. E o trabalho dele realmente é um trabalho que merece destaque. E esperamos que em breve esse livro possa estar também disponível para que mais pessoas possam ter acesso à poesia de cordel, que de fato é um patrimônio cultural e imaterial do Nordeste, especialmente do Pernambuco, lá onde o Menderson mora, e que merece ser preservado, resgatado e difundido, não apenas no Brasil, mas por toda a lusofonia, digamos assim, por todos os lugares onde há falantes e leitores de português. Então, agora vamos acompanhar aqui uma leitura, uma declamação de um trecho de um cordel pelo Menderson. Menderson, você pode trazer um trechinho para nós? posso sim. Então, no cordel que eu preparei hoje, eu disse, né? Eu canto e encanto em palavras e canções, que chega de mansinho e invade os corações. Do norte ao sul, vou deixando emoções. Pela boca do poeta,
meus versos são declamados e levo a arte popular brasileira aos quatro cantos desse mundo, pois não nego minha origem, nem aonde nasci e fui criado. Sou cultura enraizada nessa terra de valente. Sou Cora Coralina, sou Patativa do Açaré, sou Antônio Francisco, que vai rimando alegremente. Sou da cidade do sertão, sua história alegre, difícil e dura, contada em livros e folhetos. Sua rica e bela literatura, que vai envolvendo muita gente. Com muito prazer, sou a poesia. Então, esse cordel, ele fala, né, como tem o título dele, sou a poesia, né? Um cordel onde também fala de alguns nomes aqui de poetas, né? Então, é esse meu cordel de hoje. Maravilha, parabéns pela declamação e pelo poema, belíssimo. Aliás, Patativa do Assaré, fiquei feliz de ouvir o nome aí do Patativa do Assaré, é um grande nome. Cora Coralina também, Antônio Francisco, grandes nomes da poesia brasileira e da poesia regional, podemos dizer, né? Maravilha. Isso mesmo. Vamos agora falar um pouco sobre o segundo homenageado da noite, que é o Alberto Nepomuceno, o pai do nacionalismo na música erudita brasileira. O Alberto Nepomuceno nasceu em Fortaleza, capital do Ceará. Por coincidência, ele nasceu no dia 6 de julho, o Castro Alves faleceu no dia 6 de julho de 1871, e 7 anos antes, no dia 6 de julho de 1864, estava nascendo Alberto Nepomuceno. Ele foi um compositor e diretor de orquestra brasileiro, exponente da Escola Nacional Brasileira. Ele teve uma importante atividade cultural e organizativa. Foi diretor da Orquestra de Concertos Populares e diretor do Instituto Nacional de Música Brasileira. Compôs várias óperas, música teatral e sinfônica. Então, no dia 16 de outubro de 1920, falecia Alberto Nepomuceno na cidade do Rio de Janeiro. Agora nós vamos ouvir um pouquinho da obra de Alberto Nepomuceno para nós encerrarmos o nosso sarau com chave de ouro. Vamos iniciar aqui com a série brasileira número 1, Alvorada na Serra. Essa série brasileira foi uma composição que é composta por 4 partes. A primeira parte, Alvorada na Serra, a segunda parte, Intermédio, a terceira parte, Sesta na Rede, e a quarta parte, Batuque. Vamos ouvir então, série brasileira número 1, Alvorada na Serra.
Bem, então nós ouvimos aí a primeira série brasileira, Alvorada na Serra. Como maestro da Associação de Concertos Populares, Alberto Nepomuceno apresentou no Rio de Janeiro, em primeiras audições brasileiras, obras contemporâneas de compositores europeus, como o Prelúdio para a Tarde de um Fauno, de Debussy. Na Europa, realizou diversos concertos de música brasileira. Visando a valorização dos compositores nacionais, Alberto Nepomuceno responsabilizou-se pela publicação da obra de jovens talentos, entre outros de Villa-Lobos. Paralelamente, empenhou-se no trabalho de recuperação de obras antigas, sobretudo as do padre José Maurício Nunes Garcia, cuja missa festiva regeu na inauguração da Igreja Nossa Senhora da Candelária do Rio de Janeiro. Alberto Nepomuceno faleceu no Rio de Janeiro, poucos dias antes. Richard Strauss, o grande maestro Richard Strauss, regeu no Teatro Municipal seu prelúdio para O Garatujo, comédia lírica baseada na obra homônima de José de Alencar. Para encerrarmos o nosso sarau, vamos ouvir então um trecho da Suíte Antiga de Alberto Nepomuceno. Vamos ouvir a última parte chamada Rigaldum.
nós ouvimos a pianista Maria Inês Guimarães interpretando a quarta e última parte da suíte antiga, opus número 11, de Alberto Nepomuceno. Com isso, chegamos ao fim do nosso segundo sarau musical do International Networking Club, através de seu núcleo monárquico e cultural. Gostaria agora de chamar novamente o nosso presidente fundador, Tony Nascimento, para fazer breves palavras de agradecimento para nós encerrarmos o evento deste mês. Tony, a palavra é sua. Boa noite a todos, novamente. É um banquete, né? É um banquete cultural, é um banquete emocional também, né? Porque a gente percebe assim, na íntegra, né? A profundidade, né? É, dos pensamentos, né? Do estilo, né? De cada compositor, né? E os seus talentos, né? E que me tocou bastante, né? E sou muito grato, comendador da Viva Lucas, por você ter trazido, né, esses dois artistas incríveis, né, que têm, com a linguagem atualizada, né, conteúdos bastante relevantes para a vida da gente. E agradecer também ao Benderson Clayton, né, pelo fabuloso cordel, né, de sua autoria mesmo, que ele recitou para nós, com uma maestria, né, formidável, né? E agradecer também o senhor, comendador da Viva Lucas, pela apresentação e pelo bom gosto, né? E o seu, a sua intenção, a sua disponibilidade de estar aqui, né, para compartilhar pérolas de conhecimento e de arte, né? Para que a gente termine o dia de hoje assim, em grande estilo. Muito obrigado mesmo a todos que participaram e até você que está nos assistindo. Muito obrigado também pelo seu tempo. Maravilha, obrigado, Tony. Para a gente encerrar, no mês passado, ou melhor dizendo, no sarau passado, nós homenageamos Carlos Gomes e eu citei aqui que eu tenho a comenda Carlos Gomes, né? Sou comendador do Mérito Cultural Carlos Gomes pela Sociedade Brasileira de Arte, Cultura e Ensino, e Castro Alves, eu também sou comendador aqui da Comenda das Letras da Ordem do Mérito Histórico Literário Castro Alves, pela Federação de Ciências, Cultura e, e Artes, a Conclave, Confederação de Ciências, Letras e Artes do Brasil. Então, para mim é uma honra ostentar a Comenda Carlos Gomes e também a Comenda das Letras Castro Alves. Finalizo aqui não mostrando para mera ostentação, mas para dizer que é nosso papel manter vivos esses baluartes da nossa alta cultura que deixaram um legado que transcende completamente a mera existência temporal. Como eu citei aqui, Castro Alves faleceu em 1871, Alberto Nepomuceno faleceu em 1920. Ambos já faleceram há mais de um século, mas a obra deles está viva e através desses eventos como o Sarau Litero-Musical, através de comendas que privilegiam e homenageiam pessoas que trabalham em prol da cultura e da preservação cultural, né? Nós vamos mantendo vivos esses legados desses artistas que muito engrandeceram a nossa civilização e a nossa língua portuguesa também, né? Então, finalizando aqui, quero agradecer ao Menderson Clayton e ao Tony Nascimento por estarem aqui comigo fazendo essa gravação e a todos vocês que estão assistindo a essa gravação que vai estar disponível no meu canal do YouTube. Tem lá uma playlist chamada Saraus,
Vocês podem encontrar lá o sarau Lítero Musical em homenagem ao Carlos Gomes, que eu citei, e também um sarau que nós fizemos em 2022, no final do ano, que ele foi um evento especial de encerramento da nossa temporada. Ele também está lá gravado. Então, é só acessar lá o meu canal do YouTube, davi.valucas. E esse link vai estar disponível também nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp nos quais nós estamos. Obrigado a todos pela participação. Um abraço, fiquem todos com Deus. Ave Império. Ave Império.